Boa noite, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Mais uma palavra de fé para os nossos corações, gratidão ao nosso Deus, depois de um feriadão, né? Agora amanhã voltar às atividades, aos trabalhos, escola, faculdade, não é mesmo? Quem viajou, descansou, tá aí reclamando, ai, tô tão cansado, vou começar amanhã, né? Então, viajou, passeou, descansou, graças a Deus, voltar em paz. Então, né, vida que segue. Amanhã começa tudo de novo, gostoso, né? Quando pode viajar, descansar, não é mesmo? Mas você também que não pôde viajar para descansar, descansou em casa, não é mesmo? Tudo é bom, né? Em tudo dá graça. Não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bianca, boa noite, paz seja convosco, Deus te abençoa. Então, amados, o que acontece é isso, né? Depois de um domingo, de um feriadão, estamos aqui, último dia do feriado, e amanhã, vida que segue. Débora, minha filha, boa noite, paz seja convosco, Deus te abençoa. Então, vocês que estão nas outras plataformas também, que o Senhor os abençoa abundantemente. Gratidão, Senhor Deus, em meio às adversidades, né? Temos a certeza do amor de Deus, porque aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Deus é bom, Deus é fiel. Eis que faço nova todas as coisas. Engrandecido, exaltado é o nome do Senhor. Já vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor que se encontra Lucas 18, 35 em diante, diz assim: aconteceu que aproximando-se ele de Jericó, aconteceu que aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão, que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que era Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou-lhe que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. E a tua fé te salvou. Imediatamente te tornou a ver e o seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Que maravilha, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aquele homem, imagina aquele homem, né? Ele estava aqui próximo, né, de Jericó, juntamente ali um cego assentado, né? Pedindo esmola. Se ele pedir esmola, ele não tinha condições de trabalhar, não é mesmo? Agora, os cegos de hoje em dia, eles estão mais, com mais, vamos dizer assim, possibilidade, né? Que a gente vê cegos trabalhando, não é mesmo? Os deficientes agora estão tendo mais oportunidades. Né? A verdade é essa. Mas nessa época aqui não. Né? Ele estava sentado ali na beira do caminho, pedindo esmola. Mas o que me chama a atenção aqui, meus amados, ele estava no caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha o mistério. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Então nós precisamos aprender, não é mesmo? Estar na hora certa e no lugar certo.
Amém? Então ele estava no caminho pedindo esmola, ele estava na beira do caminho, pedindo esmola. O que eu quero dizer para você é que, louvado seja o nome do Senhor, não importa o tempo, o que você, né, está quanto tempo esperando, mas esteja no caminho. Não saia do caminho, não saia da presença do Senhor. Esse mendigo, esse homem aqui, esse cego, se ele não estivesse ali à beira do caminho, ele talvez não ia ter um encontro com Jesus. Então, se ele fosse olhar as circunstâncias, não é mesmo? Talvez ali ele não ia ter aquele encontro glorioso com Jesus. Ele não ia ter aquele encontro maravilhoso com o Senhor. Talvez se ele estivesse na casa dele, não é mesmo? Ele não ia ouvir ele falar de Jesus, ele não ia, ou melhor dizendo, ouvir, né? Porque ali ele estava na beira do caminho, ele ouvia falar de Jesus. Ele ouvia meia multidão, ele ouvia os tropel da multidão, e eu creio que tinha alguém ali mais próximo dele que falava das maravilhas do Senhor, não é mesmo? Que falava, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, dos milagres do Senhor, dos feitos do Senhor Jesus. Então, amados, mesmo ele sendo cego, mas ele ouvia falar dos feitos de Jesus, ele ouvia falar das maravilhas do Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, né? Aquela morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu creio, ele estava ouvindo essas coisas, né? Eu que estou falando aqui que ele estava ouvindo. Então, amados, mas ele estava à beira do caminho. O que eu quero dizer para você, não saia da presença do Senhor. Ainda que você estiver passando por alguma frustração, alguma luta, alguma decepção, mas maior o que está com você. Continue no caminho. Continue no caminho, porque no tempo do Senhor, na hora do Senhor, Ele vai te entregar algo especial, o sobrenatural de Deus irá acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E ele ouvindo ali, né, os tropéus, alguém falando bem de Jesus, sobre os feitos de Jesus, então ele perguntou assim, aleluia, e ouvindo o tropel da multidão, que passava, perguntou o que era aquilo, né? Ele deve ter mexido lá, alguém assim, né? Pegou na perna, no braço, não sei, porque ele era cego. Então ele estava ali e começou, perguntou a alguém, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pode crer mesmo, Bianca, toma posse em nome de Jesus, né? Toma posse da sua vitória pelo poder que é no nome de Jesus. Aleluia. Esteja percebida também. Né? Esteja percebida, né? Que o Senhor vai te entregar a sua vitória, seja na hora que for, Deus tem para você. Não passou da hora, viu? Não passou o tempo. E continua no propósito. Você, Débora, umas outras aí, continua no propósito que o Senhor vai surpreender vocês. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Bianca, Bruna, Débora, né? E mais uma outra aí que nós temos colocado na oração. O Senhor tem este milagre para vocês. O Senhor tem o sobrenatural, um milagre na vida de vocês, né? No tempo de Deus, na hora do Senhor, Ele irá surpreender vocês. Amém? Então, amados, o que acontece? Então ele perguntou, o que está acontecendo, hein? Que multidão é essa? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E ali o coração dele já estava alegre, porque ele tinha ouvido falar algo bom da parte do Senhor. Então falaram para ele assim, e anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou. Olha para você ver, ele clamou a Jesus. O que ele falou? Ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele falou, Jesus, filho de Davi, sinta a minha dor, sinta a minha necessidade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, sinta a minha dor. Eu não estou vendo pelos olhos carnais, só pelos olhos espirituais ele estava vendo, porque só de falar o nome de Jesus, ele ouviu os feitos de Jesus, ele teve a fé aumentada, aleluia, na pessoa bendita do nosso Jesus.
Então, amados, aí ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, sinta a minha dor, sinta a minha necessidade. Aleluia! Então, amados, o que ele disse? Aleluia! Tem compaixão de mim quer dizer, sinta a minha dor. Né? Então, Senhor Jesus, imediatamente, amados, quando nós clamamos, orando ao Senhor com sinceridade, com interesse de coração, o Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Então, o Senhor Jesus, ele gritava cada vez mais. E sabe o que acontece? Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Eles queriam calar ele. Então eu quero dizer para você, não deixa que a multidão de dúvida, não deixa que a multidão de pensamentos contrários, de dúvida, de falta de fé, acha que não vai dar certo, acha que já passou o tempo, não vai ter jeito mais. Impeça você receber a sua bênção. Imagina a multidão que falava, aleluia, na mente, no ouvido dele para ouvir. Muitos falavam, deixa o mestre, deixa o mestre. Você acha que ele vai te ouvir? Você acha que ele vai dar atenção para você? Um mendigo que ele estava pedindo esmola era mendigo. Né? Muitos ali desfaziam dele. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele não preocupou com isso. Eu quero dizer para você, não preocupe que eles têm falado. Obrigada, minha filha. Não preocupe, Deus te abençoe. Não preocupa, amados, o que eles têm falado de você. Não preocupa que eles têm criticado de você, têm tentado frustrar você, têm sido muitas vezes profeta da desmotivação. Não importa, porque quem te prometeu esta promessa não foi homem, não, foi o Senhor Deus. Então aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Então, amados, aquele homem, aquele cego, ele continuou a clamar. Ele continuou, embora que a multidão fez ele calar, queria que ele calasse, queria que ele parasse de gritar, mas ele dava mais força para ele. E eu quero dizer para você, quando se levantar contra a sua fé, contra você, dizer que você não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, você repreende, mas continua no propósito, continua buscando ao Senhor, aleluia, continua sim, Bianca, buscando a palavra do Senhor, sim, fazendo a vontade do Senhor, é palavra de Deus, sim. Aqui nós não falamos de religião, nós falamos de Deus, da palavra de Deus. Então, amados, eu quero dizer para você, faça como este cego, ele estava no caminho, ele não preocupou com a multidão, o que a multidão falava, ele cantará, se me clamas, aleluia. O que eu e a Bruna mais ouviu é isso, a final de semana que já passou, nossa. Então, amados, eu quero dizer para você, Bianca, Bruna, Débora, né, Josilene, né, vocês que estão nas outras plataformas, Deus tem a bênção para você, aleluia, sentimental, Deus tem a bênção para você, louvado seja o nome do Senhor, porque quem prometeu foi o Senhor Deus, não me importa os profetas da desmotivação, o importante é que o Senhor diz que tem esta promessa para vocês, então não me importa, este cego aqui, ele não preocupou, quanto mais levanta contra vocês, fala contra vocês, fala que não vai acontecer mais, vocês agarram com o Senhor, mas vocês estejam firmes na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que vier às mãos de vocês, trabalhando, estudando, realizando os sonhos de Deus na vida de vocês, e vocês vão ver que no tempo de Deus, na hora do Senhor, e clamará, se me clamas, aleluia, vai acontecer o milagre, vai acontecer o milagre, a vitória sobrenatural de Deus na vida de vocês. Então aquele cego, ele continuou a clamar, quanto mais ele falava para ele calar, repreendia ele, para de encher o mestre, para de chamar o mestre, você tá cego, você é um mendigo, você está mendigando, Jesus não tem tempo para você, Jesus se importa com você, assim como Jesus se importou ali com aquele mendigo, com aquele cego, ele preocupa com a sua causa, ele preocupa com
com o seu sonho, Ele preocupa com o que você tem buscado da face do Senhor, Ele preocupa com o que você tem buscado, aleluia. O Senhor ouviu aquele homem, o Senhor está ouvindo a sua oração, os propósitos que você tem feito, as suas lágrimas, os seus gemidos, as suas orações, as suas campanhas, os seus pequeninos jejum. Ei, o Senhor tem contemplado. O Senhor não despede ninguém de mão vazia. Você vai cantar o canta lá, sirimi, clama, randa lá, sirimi, andarás, o hino da vitória, e muitos vão ter que aplaudir a vitória de vocês de pé. Muitos ali que repreendeu aquele cego, muitos ali que mandou ele calar, muitos ali que desfizeram dele, tiveram que ver ele ali com a vitória dele na mão. Então eu quero dizer para vocês, olha somente para Jesus, não desanima, não para de orar, não para de buscar, e já começa pela fé, agradecer e canta lá, sirimi, clamas, aleluia, a Deus pela sua vitória, seja a sua bênção sentimental, conjugal, ministerial, profissional, financeira, uma cura, o que você precisa, você e Deus sabe, você já vai começar a agradecer a Deus. Senhor, graças te dou por essa vitória tal, graças te dou, ó Pai, por esta vitória, graças te dou por essa bênção, graças te dou por esse sonho do Senhor realizado na minha vida. Começa a agradecer o Senhor, porque vocês vão cantar o hino de canta lá, sirimi, clamas, aleluia, o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor, amados. E ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, sinta a minha dor, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então misericórdia, compaixão, sinta a minha dor. E o que aconteceu, amados? Aleluia. Então parou Jesus, aleluia. Jesus ouviu o clamor daquele homem. O Senhor está ouvindo o seu clamor, a sua oração, os seus propósitos que você tem feito. Muitas das vezes você escuta assim, profeta querendo abater sua fé. Mas aí você tem que continuar, perseverar na presença do Senhor. O cego de Jericó, ele perseverou, ei, persevera. Persevera, porque você vai cantar o canta lá, sirimi, clamas, aleluia, o hino da vitória. E o Senhor Jesus parou. A Bíblia disse, aleluia, que o Senhor Jesus, não, ouvidos deles não estão agravados para que não possa ouvir o nosso clamor. Então, amado, o Senhor ouviu o clamor dele e mandou que ele trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou. Jesus está te perguntando nesta noite, vocês que estão ao vivo, vocês as outras plataformas, Jesus pergunta para você nesta noite, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te coloque nas tuas mãos? O que queres que eu te faça para você, ei? Qual área, missionária Marcilene, minha irmã, Deus te abençoe, Pai, seja convosco. O que queres que eu te faça? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, o Senhor Jesus te pergunta nesta noite, meu amado, minha amada, vocês que estão ao vivo, vocês das outras plataformas, ele me canta lá, andarás. O Senhor te pergunta nesta hora, o que queres que eu te faça? O Senhor, Ele sabe que nós precisamos, porque a Bíblia diz que de longe Ele conhece o nosso deitar, o nosso sentar, os nossos pensamentos, não é mesmo? Lá o Salmo 139. Mas o Senhor, Ele nos pergunta para ver a nossa fé. Aí Ele perguntou, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ei, conta aí para Jesus, só para Jesus. Jesus, eu preciso dessa bênção tal. Eu preciso, Pai, tal. Eu preciso, Pai. Aleluia. Então, amados, o que aconteceu? Olha aqui o que aconteceu. E lhe trouxeram. E tendo ele chegado, perguntou, o que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor,
que eu torne a ver. Eita glória! Então Jesus disse, recupera a tua vista. Que queres que eu te faça? Ei, toma posse do seu milagre, toma posse do sobrenatural na sua vida, tome posse da sua bênção, toma posse daquilo que você tem buscado no Senhor. Muitas das vezes é verdade, nós como seres humanos, muitas vezes nós queremos parar. Não é? Quantas vezes eu quis parar essa live, meu Deus, quantas vezes o Senhor vai e usa vasos que não é para me parar. Muitas vezes, né, eu já pensei, meu Deus, né, tem vezes não é fácil, mas nós precisamos continuar fazendo a vontade de Deus, não é mesmo? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amados, é aquele homem recebeu o milagre. Muitos daqueles que repreendiam ele, mandavam ele calar a boca, mandavam ele parar, não é mesmo? Eles teve que aplaudir a vitória do o ex-cego de pé. Eles teve que aplaudir a vitória dele de pé. Muitos vão ter que aplaudir a sua vitória de pé. Muitos vão ter que falar, vão ter que confessar, ei, verdadeiramente Deus está na vida dela. Verdadeiramente Deus está na vida dele. Olha o que Deus fez na vida dele. Olha o que Deus fez na vida dela. Olha o que Deus entrecanta lá, me clama. Toma posse aí, toma posse. Eu sinto aqui a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. É uma palavra profética. Receba o teu me clamas, aleluia, a sua vitória. Receba o teu milagre. Vocês que estão vivos, vocês das outras plataformas, que irá assistir essa live outro dia, outra hora, toma posse da sua vitória, toma posse do seu milagre. Muitos que criticaram vocês, muitos que queriam impedir você da caminhada, muitos que queriam frustrar os seus planos, os seus sonhos, muitos que queriam fazer você parar. Você não desistiu, você não parou, você continua. O cego de Jericó, ele continuou e ele recebeu a vitória. A tua fé te salvou. A fé, pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você está com a sua fé tão pouquinha, mas a Bíblia diz que nós precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Do tamanho de grão de mostarda. Então, através dessa fé pequenininha, toma posse do seu milagre, toma posse da sua bênção. Olha que ele recebeu várias bênçãos, né? Ele tornou até a vista, né? E olha que a tua fé te salvou. Ainda foi salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus. Olha que coisa mais linda. Então imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Nova criatura em Cristo Jesus. Ali ele já estava, né, enxergando, né, fisicamente, não é mesmo? E também já salvo na pessoa bendita de Jesus. Então, amados, e também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Então, muitos vão louvar o Senhor pela sua, pela minha, pela nossa bênção, pela nossa vitória. Então, que nós precisamos continuar caminhando na presença do Senhor, continuar, aleluia, sonhando. Sonha, continua sonhando. O Senhor manda nós continuar a sonhar. Sonha, aleluia, sonha. Deus ainda realiza sonhos. Então continua sonhando. Deus realiza sonho e já começa a agradecer a Deus pela sua vitória, pelos olhos da fé. Lá em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, daquilo que não se vê. Mesmo que você não está vendo com os olhos carnais. Aquele cego de Jericó, ele não via com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, ele já via, porque ele começou a clamar a Jesus. Ele começou a chamar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então já começa pela fé a ver e chegar a sua vitória. A ver chegar o seu milagre. Amém, amados? Se é esta palavra de fé para os nossos corações nesta noite. Amém, amados? Vamos orar. Vamos falar com o nosso Paizinho. Querido e amado Pai, nesta noite nós te louvamos, nós te bendizemos, te rendemos graça, Pai. Deus poderoso, Deus amado, visita cada vida presente, aqueles que estão nas outras plataformas, e onde chegar esta live, ó Pai, que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores, e seja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada coração nesta noite. Pai, que a graça do Senhor esteja sobre cada vida, Pai, que através desta live, meu Deus, cada uma dessas vidas, ó Pai,
Venha ter a fé aumentada no Senhor. Venha ter a fé acrescentada no Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Pai, ensina-nos a agradar o Senhor. Pai, ensina-nos, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor, ó Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Pai nosso que está nos céus, olha para cada um de nós nesta noite com Teu olhar de compaixão, de misericórdia. É verdade, Pai. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos em como orar, mas é o Teu Espírito Santo, Teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, guarda cada lar, cada família, as crianças, os jovens, adolescentes. Pai, abençoa de maneira poderosa o nosso retorno para a escola, os nossos retornos, Pai, para o trabalho, os nossos retornos para os nossos afazeres. Pai querido, amanhã fora de casa, que em casa nós já trabalhamos hoje bastante, mas amanhã fora de casa, ser conosco, guarda-nos, ó Pai, protege-nos, ó Pai, como a menina dos Teus olhos. Meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, abençoa de maneira poderosa os médicos, os motoristas, Pai, todos os profissionais, Deus, que está trabalhando honestamente para levar o sustento para a Tua casa. Que o Senhor nos abençoe de maneira poderosa, livrando de todo mal. Guarda, protege eles. Pai, vidas ainda que estão voltando dos dias de folga, livra-os de todo mal, que eles foram benditos ao sair e serão benditos ao chegar também em casa, em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos por tudo. Gratidão, Senhor, ó Pai, nós Te louvamos, Pai. Engrandecido e exaltado é o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora orar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Um salmo aqui. Vamos orar o Salmo 70 comigo. Amém? Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dai-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubra-se de ignominia os que se comprazem do meu mal. Retrocedam por causa da sua ignominia. Os que dizem bem feito, folguem e em ti se rejubilem. Todos os que te buscam e os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas aí que estão apresentando currículo, carteira de trabalho, documentos do INSS, causa na justiça, peça de roupa, chaves, documento. Unge o Senhor Deus cada um desses objetos, ó Pai. Entrega a cada um deles a vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora nós vamos com a bênção sacerdotal. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Amém, amados? Que o Senhor Jesus nos abençoa. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Amém? Que o Senhor continue te abençoando. Ó, respira fundo, diz: eu sou amado do Pai. Ó, eu sou amada do Pai. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Somos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ele te ama e eu também. Amém? Ó, um beijo no seu coração. Que o Senhor te abençoe muito breve. Muitos aí vão estar testemunhando da vitória nas lives para a honra e glória do nosso Deus. Amém, amados? Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém?